Shalom, shalom. Antes de começar o estudo, eu quero falar um pouquinho para vocês que criar conteúdos na internet não é uma tarefa fácil. Principalmente criar conteúdos cristãos, conteúdos referentes à palavra de Deus, requer uma responsabilidade muito grande. É muito diferente que você criar outros tipos de conteúdo. Mesmo assim, exige responsabilidade, mas quando se refere às coisas santas, às coisas do Altíssimo, nós devemos tomar cuidado. E muitas vezes esses conteúdos, né, que são de inspiração divina, não são valorizados pelas pessoas. Por exemplo, para fazer um vídeo desses, demanda um tempo, demanda uma disposição de tempo. Demanda o criador de conteúdo se colocar, né, diante de Deus com temor e tremor. Então, eu continuo criando conteúdos porque eu não faço para homens, eu faço para Deus. É para Ele que eu faço. Porque se eu for olhar para o ser humano, esperando algo do ser humano, eu me frustro. Porque o ser humano, as expectativas que colocamos, né, no outro, nem sempre vêm, né, conforme a gente idealiza. E eu não estou falando aqui de glória para mim, não. É glória para Deus. Porque são assuntos de relevância. Tem conteúdos aqui no canal que eu estou pensando sinceramente em deixar numa plataforma paga. Nunca pensei nisso, mas já estou começando a pensar. Por quê? Porque são conteúdos de muita riqueza, de muita profundidade e precisa ser valorizado. A mentalidade, principalmente do brasileiro, é assim: ele só valoriza aquilo que mexe no bolso. Então, aquilo que é gratuito parece que não tem valor, parece que não tem relevância. Eu estava vendo um estudo com relação à questão de saúde, né? Pegaram 2 grupos de pessoas e para um dos grupos, eram 2 grupos, para um grupo eles disseram que a pílula que eles iriam tomar para uma suposta, eu não lembro se era dor de cabeça, agora eu não lembro o que era a enfermidade, mas que essa pílula era muito cara, era não sei quantos dólares, né? E que então eles teriam, né, na cabeça deles, uma pílula cara, né, uma pílula de muitos dólares, deveria ser algo muito poderoso. E para o outro grupo, era um remédio barato, não tinha essa mesma, né, esse custo, enfim. Mas resumindo, ambos eram placebo. O que é placebo? Não tinha medicamento nenhum ali. Então era um comprimido de açúcar ou de farinha, qualquer coisa assim. Não tinha uma química ali. A química era no cérebro. No momento que você diz, essa pílula é muito boa, ela é muito cara, isso já vai agindo no teu cérebro, né? Para que você, poxa, isso aqui vai fazer um efeito. E realmente, aqueles que tomaram a pílula cara, eles, mesmo sendo placebo, a melhora foi muito, muito superior àqueles que tomaram aquela pílula ordinária, vamos dizer, né? Aquela pílula que não era cara, que era acessível,
né? E na cabeça deles não deveria ter uma eficácia tão poderosa como a outra pílula, né? Então, esse efeito de que aquilo que é pago é melhor, está na mentalidade das pessoas. E por isso aquilo que é gratuito não é valorizado. Por enquanto, estou fazendo esses conteúdos, né? Vou continuar fazendo conteúdos gratuitos, mas aqueles que são verdadeiras riquezas mesmo, coisas que você não encontra com muita facilidade, principalmente, né? Hoje você coloca aí numa inteligência artificial o conteúdo que você quer, você já recebe todo o conteúdo ali pronto. Aí você não precisa nem colocar a voz, você coloca a voz de uma inteligência artificial. Aqui você tem um ser humano de carne e osso que senta diante da palavra do Senhor, que recebe discernimento espiritual, na qual Deus vai orientando, o Espírito Santo vai orientando e vai surgindo e vai sendo criado o conteúdo. Depois eu gravo com voz humana. Tudo isso hoje é algo muito raro. Então, receba esse conteúdo valorizando o conteúdo. É o mínimo que eu peço para quem, né, obviamente, gostar do conteúdo, é que curta. Que dê uma curtida, é só apertar um botãozinho. Isso não dá 2 segundos da tua vida. E se tiver disposição de compartilhar, eu agradeço. Isso abençoa a vida de outras pessoas. Isso é levar o reino aos 4 cantos da terra, tá? Então, esse assunto sobre as vestes de pele é um assunto muito mal entendido e nós vamos falar sobre isso então, tá? Eu coloquei aqui: vestes de pele te ensinaram errado, Gênesis 3, 21. Adão e Eva viram que estavam nus. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Viram que estavam nus? O que isso significa? Eles perceberam que haviam perdido o quê? Os seus corpos glorificados. Perder o corpo de glória é associado à nudez, diretamente relacionado ao pecado. Então, a nudez é relacionada ao pecado. Então, essa questão de viram que estavam nus, não é somente porque os olhos, né? Quando a Eva come aquele fruto proibido, é como se ela tivesse recebido uma nova visão e ela olha para si e se vê nua. Mas se vê nua de que forma? O que está faltando no corpo dela? Né? Então, o que ela nota, né? E Adão nota também, é que aquele corpo de glória eles perdem. Naum 3:5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Olha essa vestidura branca, o que isso remete? O branco, ele remete a algo luminoso. Então, é trazer de volta este corpo de glória, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas.
Vestes de pele, Gênesis 3, 22. Na verdade é o 3, 21, tá? Eu me equivoquei aqui. Fez o Senhor, Yud-He, Vav-He, Yahua, vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É que muda conforme a Bíblia, né? Conforme a tradução, muda às vezes da diferença, né? Às vezes um é 3:21, às vezes é 3:22, tá? Como o sistema religioso ensina que é essas vestes? O sistema religioso nos ensina que as vestes de pele eram roupas de um animal que Deus providenciou para elas, fazendo dessa forma o primeiro sacrifício. Então, eu acredito que todos aprenderam dessa forma. Coloquei aqui, né, um animal ali, né, sendo sacrificado, como não é isso, tá? Antes de pecarem, Adão e Eva tinham então corpos glorificados, como o corpo ressurreto do Mashiach, né, do Cristo, de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Dessa forma, quando ele ressuscita, então o corpo dele é glorificado. Características do corpo glorificado: incorruptibilidade, não envelhece, não adoece, não morre. Versículo: o corpo é semeado em corrupção e ressuscita em incorrupção. 1 Coríntios 15, 42. Segunda característica do corpo glorificado: glorioso, é cheio de glória, é resplandecente com um esplendor celestial. Versículo: é semeado em ignomínia, ressuscita em glória. 1 Coríntios 15, 43. Terceira característica do corpo glorificado: é poderoso, terá vigor e força sobrenaturais. Versículo: é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, 43. Quarta característica do corpo glorificado: é espiritual. Não significa que seja imaterial, ou seja, que não tenha matéria, mas movido pelo Espírito e não pelos desejos carnais. Versículo: é semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Quinta característica do corpo glorificado: é semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Jesus comia, fala lá em Lucas 24, 42, 43, ele podia ser tocado, João 20, 27, mas também atravessava paredes e ascendia ao céu. João 20, 19, Atos 1, 9. Versículo: nos transformará o corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 21. Sexta característica do corpo glorificado: imortal, ou seja, nunca mais morrerá. Versículo: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Sétima característica do corpo glorificado: reconhecível, mas transformado. Pessoas reconheciam Jesus após a ressurreição, mas com alguma dificuldade. Isso sugere que a identidade permanece, mas com uma aparência glorificada. Exemplos: Maria confundiu Jesus com o jardineiro, João 20:15. Discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram logo. Lucas 24, 16. Romanos 8, 18 ao 25.
porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Satanás sabe exatamente onde agir em nós, e esse lugar é na nossa mente. Ele se aproxima de Eva e começa a seduzi-la nas emoções, induzindo a comportamentos, que é vontades, contrários aos mandamentos de Deus. Somos seres trinos, ou seja, formados por espírito, alma e corpo. Nós vamos utilizar o mesmo versículo, que é Gênesis 2:7, onde neste versículo está presente o espírito, a alma e o corpo. Espírito, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é Neshama, que esse é o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Segundo, a alma, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh. Terceiro, o corpo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Adamá, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Regozijar-me-ei e muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61:10. Bom, esses dias eu estava pensando algo que até me emocionou. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga as estrelas, né? O que são? A gente enxerga pontos luminosos, que são as estrelas. E eu estava pensando, Deus, ele olha lá do céu e olha aqui para a terra e ele também vê pontos de luz, como estrelas, pontos de luz brilhantes. É essa glória, ela vai chegando até nós. Eu acredito que com a nossa caminhada, né, com o nosso processo de techuvá, aquela lâmpada que já estava se apagando, e quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, né, quando nós nos reconciliamos com Deus, aquela chama começa novamente a ser, né, com o óleo, o azeite do Espírito Santo, começa a aumentar a chama, e eu creio que o nosso corpo começa a se acender, tá? Então, Deus, ele enxerga aqui esses pontos luminosos, amém? Deus deu governo ao homem sobre todas as coisas criadas, porém o homem se esquece, prestem atenção nisso, de governar a alma. Em outros vídeos eu falo que é a alma. A alma, ela é a mente,
é as emoções e os comportamentos. Então, há um esquecimento, queremos governar sobre tantas coisas, mas não governamos o que é de mais difícil em nós, que é governar a alma. Quando Adão e Eva pecam e perdem os seus corpos glorificados, as suas almas foram totalmente expostas diante de Deus. E por isso Deus providencia a pele para cobrir a nudez da nossa alma. E não é a pele de um animal, não é um couro de um animal. Não foi feito um sacrifício de um animal. É a pele como você conhece. Se você olhar agora para a sua mão, para o seu corpo todo, você vai enxergar a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Se você não sabia, saiba então que o maior órgão presente no nosso corpo é a pele. E a pele nada mais é do que a cobertura da alma. A pele, então, né, ela funciona, é o maior órgão do corpo humano, funcionando como uma barreira protetora contra agentes externos, regulando a temperatura corporal, permitindo a percepção de estímulos como tato, como dor, como pressão. Porém, espiritualmente, a pele, sendo a camada externa do corpo, pode ser simbolicamente vista como a última vestimenta que separa o espiritual do material. Olha que interessante, a pele e a mente estão intimamente ligadas, pois compartilham a mesma origem embrionária e são influenciadas mutuamente. Muitos vinculam a mente com o cérebro, mas a mente, né, a alma, não é somente o nosso cérebro. Mas o cérebro aqui, mente aqui, nós podemos ler que a pele e o cérebro, eles compartilham a mesma origem embrionária. Vamos ver agora bem para vocês entenderem. Origem embriológica. Durante o desenvolvimento embrionário, tanto a pele quanto o sistema nervoso, incluindo o cérebro, né? Porque o sistema nervoso, ele não é só o cérebro, ele tem o sistema nervoso central e tem o sistema nervoso periférico. Então, ambos, né, pele e sistema nervoso, derivam do ectoderma, camada celular externa. O ectoderma se dobra para formar o tubo neural que dará origem ao sistema nervoso central, enquanto a parte externa se diferencia na pele. Essa origem compartilhada estabelece uma conexão intrínseca entre a pele e o sistema nervoso, resultando em uma interação constante. Influência mútua. A pele atua como um sensor do ambiente externo, enviando informações sensoriais ao cérebro através de nervos. O cérebro, por sua vez, influencia a função da pele através de mecanismos neurais e hormonais, afetando a produção de óleo, sudorese e outros processos. Estresse, ansiedade e outras condições mentais podem desencadear reações na pele, como acne, eczema e outras dermatites, demonstrando a ligação mente-pele, tá? Então, essa questão emocional, né, vai falar aqui também, a pele também pode refletir o estado emocional da pessoa, com mudança de cor, de textura e outras características visíveis, evidenciando essa interação.
Portanto, a relação entre pele e mente é um exemplo de como o corpo e a mente estão interconectados e se influenciam mutuamente, indo além de uma simples separação dualista. Fonte é o Google, tá? Agora nós vamos entender tudo isso no hebraico. Um corpo glorificado é um corpo luminoso. Eu acho que isso todo mundo entende desta forma. A palavra no hebraico que é luz é a palavra or, tá? Então ali nós temos o Aleph, o Vav e o Resh, formando então or. O Aleph, ele não tem um som, tá? Ele é como se fosse uma letra muda. Então, ele vem do Vav. Então, é or. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Quando Eva come do fruto proibido e dá a Adão também para comer, isso a gente vê lá em Gênesis 3:6, essa luz é apagada, como uma vela ao ser assoprada. E daí, aquela palavra que nós vimos aqui, que é or, com o Aleph, que é essa primeira, é da direita para a esquerda que se escreve o hebraico. Então, o Aleph é essa primeira letra que vocês enxergam ali. Ela é substituída pela letra Ain e continua com a mesma vocalização, continua sendo or, mas não mais or de luz, mas or de pele. Então, se troca apenas uma letra, tá? De Aleph para Ain. E Ain tem o significado de olho. Olha que interessante. Essa é o formato, né, da letra Ain, e ela tem como se fosse dois olhos, tá? Então, como se tivesse um olho mau, que se chama Ain Ra, e um olho bom, que é Ain Tov. Ain, às vezes, é descrita como tendo dois olhos que se conectam a um nervo óptico, entre aspas aí, comum, que leva ao cérebro. Os dois olhos representam a escolha ou as ações da vontade, ou seja, quando se fala de coração, né, se fala de alma. Então, quando o olho é mau, a gente chama de Ain Ra, torna-se um escravo para os propósitos do pecado e do Yetzer Hará. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Yetzer Hará, é a inclinação para o mal, a tendência, o impulso para o mal. Mateus 6, 22, 23 diz: o olho é a lâmpada do corpo. Assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se o seu olho é mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então, aqui eu quero trazer para vocês aqui Or com Aleph, que significa luz, que significa aquele corpo glorificado pela qual Adão e Eva tinham, né, antes do pecado. Então, essa palavra, né, luz, que tem um valor numérico, somando aí, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. São 22 letras hebraicas, cada uma tem um valor. Então, somando o Aleph com o Vav e com o Resh, nós temos um valor de 207. Quando, então, Adão e Eva pecam,
e eles perdem o corpo glorificado e Deus providencia um revestimento de pele para eles, é substituído este Aleph pelo Ain. E a letra Ain, como nós já vimos, né? Ele tem dois olhos, né? Um bom e um mau. E o que eles comeram? O fruto proibido, aquele que Deus disse que não era para comer, que daria a eles o conhecimento do bem e do mal. E isso não é mais sobre corpo glorificado, é sobre corpo da iniquidade. Somando os valores numéricos, né, do Ain, do Vav e do Resh, nós temos um valor de 276. É um cálculo matemático simples, 276 menos 207, ou seja, aquilo que é o corpo da iniquidade menos o corpo da glória, nós temos o número 69. Esse símbolo aqui é bem conhecido de vocês, que é o Yin e o Yang. Isso aqui é um símbolo, né, chinês, da medicina chinesa se usa muito este símbolo. E nas Sagradas Escrituras nós compreendemos isso perfeitamente, o que significa esse lado claro e o lado escuro. E veja que ele forma um 6 e um 9, tá? Então, nós já vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal. O resultado da desobediência, tá? Então, não é o assunto do vídeo agora, ok? Mas, ao contrário do que o sistema religioso prega também, nós sabemos que existem duas sementes, duas linhagens aqui nessa terra. Duas linhagens. E esse Yin e Yang, ele representa o ventre de Eva, onde ali dentro estavam essas duas linhagens, a linhagem do bem e a linhagem do mal. Então, esse aqui é o resultado da desobediência. Romanos 7, 18, 21. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Eu acho que não necessita de maiores explicações. Outra curiosidade do número 69. A palavra sheker em hebraico é mentira. Ela tem um valor numérico de 600. Quando a gente soma 6 mais 0 mais 0, isso é a raiz da palavra. Então, sheker, a mentira tem um número 6, tá? Então, sheker, ela é composta por 3 letras, o shin, o kuf e o resh. Na gematria, o shin vale 300, o kuf vale 100 e o resh vale 200. Emet é a palavra hebraica para verdade. A verdade, ela tem um valor numérico 900. Então, somando 9 mais 0, nós temos uma raiz 9. A palavra verdade em hebraico, emet, é composta por 3 letras, Aleph, Mem e Tav. Lembra lá de Or, que significa luz, ele começa com Aleph. A verdade também começa com Aleph. Na gematria, o Aleph, então ele vale 1. O Mem, ele tem um valor numérico de 40 e o Tav tem um valor de 400.
Então, a verdade, ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Diferente de Sheker, que é totalmente desorganizado. Se nós formos pegar o valor numérico de Shin, que é 300, então a mentira ela sempre vai te oferecer muito, vai te prometer muito, mas na realidade nunca vai te dar o que prometeu. Não foi isso que aconteceu lá com Eva e a serpente? Perceba o padrão da numeração da palavra verdade, né? 1 de Aleph, 40 de Mem e 400 de Tav. Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. O zero, ele não tem função, né? Então, se nós tirarmos aqui todos os zeros, fica o número 144. E conhecereis a verdade. Então, esse é o número da verdade. E a verdade vos libertará. João 8:32. Or, que representa a luz. Aqui eu mostro para vocês o Aleph, né? Porque nós já vimos que Or, que representa aí a pele, né? Ela é formada pelo Ain. O Aleph, aqui que representa a luz, ele é formada por 2 Yud, né? Que são esses pequenos, a menor letra, né? De todas as letras do alfabeto hebraico. Ela é uma letra suspensa. Então, aqui nós temos 2 Yud, como vocês veem aí na gravura, e um Vav. Primeiro eu quero ler aqui para vocês, ó, o Yud ele tem um valor numérico de 10, então somando 2 Yud nós temos 20, e o valor numérico do Vav é 6, dá um valor numérico de 26. É o mesmo valor numérico do tetragrama sagrado, Yud He Vav He. 26, que é o nome, né, do Eterno, é o nome do Altíssimo, Yahuwah. Tudo se conecta. Então, a gematria das partes de Aleph, a gematria básica para Aleph é 1, indicando o único Deus, né? Como a gente vê lá no Shema, né? Que é o mestre do universo. Note-se, contudo, que a gematria para as partes da letra Aleph somam 26. Este é o mesmo número que o sagrado nome Yud-He Vav-He, indicando também uma ligação entre o Aleph e o próprio Deus. Isso também é demonstrado em Êxodo 3, 14 e 15, onde o Senhor revela o nome dele a Moisés como Erie Asher Erie, eu sou o que sou. Então, quando o pecado entra, ele tira Deus. Ele separa. Ele separa Deus. Ele tira o Aleph, ele tira a força, ele tira o poder. Ele tira. Aleph é uma imagem do Deus homem, como um que é composto tanto da esfera superior dos céus e do reino inferior da terra, né? Os dois Yud, que nós podemos também aqui, né? Formando a família celestial, ligados pela humildade do corpo. Aleph é uma imagem da unidade Deus-homem, que é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Abre aspas, que sendo em forma de Deus, tomou sobre si a forma de um servo, como um homem. Filipenses 2, 6, 11. Além disso, em Apocalipse 22, 13, Jesus se refere a si mesmo como o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, e desse modo nos disse diretamente que o alfabeto hebraico iria fornecer revelação sobre ele. A gematria do Aleph. Então, aqui nós temos escrito, né, o Aleph, que é formado pela primeira letra, que é o Aleph, o Lamet e o Fe, né, ou P.
Então, somando esses três números, 80 mais 30 mais 1, nós temos o número 111. Isso fala da unidade da família celestial. Amém? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, o Altíssimo, Yud-He-Vav-He, ele não tem um olho, ele tem 2 olhos. E 2 olhos bons. 2, né? Ein Tov. Olhos bons. E contemplam também os maus e os bons. Aqui eu coloquei o Aleph, em Salmo 119, que é um salmo alfanumérico. Os primeiros 8 versículos, ele é dividido então, né? Cada 8 versículos vai colocar uma letra hebraica. Então, ele começa com o Aleph. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros. Os caminhos de Adão e Eva estavam traçados por Deus para ser íntegro. E que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Então, Deus projetou eles para serem obedientes, para serem íntegros, justos. Bem-aventurados são aqueles que guardam as suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometem iniquidades, nem se afastam de suas veredas. Ordenaste que seguíssemos diligentemente os teus preceitos. Quem dera seja firme a direção de meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos, pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com um coração sincero, ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos e por isto jamais me desampares. O Ain compreende o Salmo 119, dos versículos 121 ao 128. Agi com justiça e integridade, não me abandones na mão dos meus opressores. De teu servo seja fiador para que lhe alcance o bem. Não permitas que os malévolos me oprimam. Anuviam-se meus olhos. Lembra que Ain significa olho? Então anuviam-se, né? Ficam nublados os meus olhos na ânsia por teu socorro e por tua promessa de que justiça será feita. Dispensa a teu servo a bondade que te caracteriza e ensina-me as tuas leis. Teu servo sou, dá-me, pois, inteligência para compreender os teus testemunhos. É chegado o tempo da intervenção do Eterno, pois eles infringiram a tua Torá. Amo, por isso, os teus mandamentos e os valorizo acima do ouro mais puro. Reafirmo a retidão de todos os teus preceitos e abomino todas as trilhas da falsidade. 1 João 3, 1, 10. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo.
Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Isaías 61:10. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação. Ele tem me coberto com manto de justiça, como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesma com as suas joias. Shalom, shalom.